gente, bom dia! E aí, o que que vocês vão fazer nas suas preparações culinárias de hoje? Por aqui, vamos fazer essa costelinha e a gente vai utilizar ela na nossa preparação culinária de hoje. Então, se vocês querem saber como que vai ficar essa delícia, vem comigo! Bom, o que que nós vamos utilizar? Alguns itens do nosso kit Mais Que Chef aqui da Amores Gourmet, tá? Nós vamos temperar esses recortes suínos, recortes de costelinha de porco. Nós temos aqui uma colher do nosso tempero verde, tá? Uma colher de vó bem generosa que nós vamos colocar aqui. E nós temos o nosso sal de bacon. Aqui tem 2 colheres de chá de sal de bacon que a gente vai colocar aqui por cima. Lembrando que o sal de bacon, gente, ele substitui o sal branco, né? O sal fino de cozinha. Então, vamos misturar aqui pra gente deixar descansando. Eu transferi todo o conteúdo aqui para um saco e coloquei no mesmo bowl. É só para facilitar a mistura. Então, a gente vai misturar aqui assim, gente, ó. Fica mais fácil, você não leva a sua mão, né? E a gente vai misturando. Então, vamos misturar aqui pra gente poder acrescentar o azeite e deixar marinar. Já está todo o conteúdo envolvido na carne, tá? Ainda sobrou esse pouquinho de sal de bacon aqui, que eu não vou utilizar, porque eu já senti aqui o sal que eu gosto na carne. E vamos colocar agora o nosso azeite junto com um pouquinho do nosso blend de pápricas, tá? Eu quero dar uma corzinha, então eu só vou colocar mesmo um punhadinho. Lembrando que o nosso blend de páprica, gente, a mistura já no sabor certinho, para não errar a mão nas pápricas. Vamos colocar o azeite. Eu estou utilizando aqui o azeite andorinha, tá? O azeite virgem andorinha. Vou colocar aqui, regar com azeite e vamos deixar marinar. Olha só que tempero bonito, olha a cor da nossa carne. Então, isso aqui a gente vai fechar e vai deixar na geladeira por no mínimo 2 horas. Vamos deixar ela aqui na geladeira e vamos aguardar. Então, minha gente, olha só a nossa costelinha. Ela ficou marinando, tá certo? Então, eu já abri um vinho, já estou degustando. E vamos utilizar também um pouco desse vinho no nosso risoto. Então, vamos para a panela. Ligamos a panela aqui, tá? E vamos colocar nela um fundinho de azeite para a gente selar as nossas costelinhas. E a panela tem que estar bem quente. Então, vamos colocar aos poucos e vamos selando todos os lados, para ela manter a suculência. Então, vamos colocar aqui, vamos virar e vamos retirar. Eu coloquei uma tampa aqui para não espirrar muita sujeira. Poderia fazer na airfry, sim, mas o que que eu quero com isso? Deixar aquele fundinho, né, para fazer um sabor mais acentuado no nosso risoto. Em relação às quantidades, aqui tem os recortes maiores, né, com as partes com osso e tudo, que tem aproximadamente meio quilo. E ali, com os recortes bem menores, olhem só, pra gente fazer o nosso bem picadinho, tá vendo? Ó, a gente recorta ele bem miudinho. Tem mais ou menos também meio quilo, né? Meio quilo de um, meio quilo do outro, tá? Então, vamos deixar aqui, chegar no ponto. Eu vou retirar essa parte, colocar de lá pra gente fazer o nosso fundinho de panela, ok? O nosso caldo já está pronto pra gente saborizar o nosso risoto. Enquanto a nossa costelinha chega no ponto e eu vou degustando o meu vinho, vamos ver como foi que eu fiz esse caldinho. Roda aí! Vamos começar essa preparação? A gente tem o nosso sal de bacon, blend de pápricas, temperinho verde, 2 dentinhos de alho. Ali a gente tem o sal de ervas, pimenta calabresa e um bom azeite. E aqui eu tenho uma carninha do sol
Eu só selei ela, né? Passei na frigideira bem quente e finalizei com manteiga de ervas. E aqui tá a nossa cebolinha. Eu tenho aqui tiras de bacon pra gente usar também na nossa preparação. E vamos começar a nossa refoga, não é verdade? Então vamos ligar aqui a panela. Vamos colocar um azeitezinho. Usem um bom azeite, tá, gente? Então vou colocar aqui alho e cebola. Olha só. Então aqui no nosso recipiente tinha meia cebola grande, bem picadinha, e 2 dentes de alho. E deixei equivalente a uma colher de sopa aqui cheia, 1,5 colher de sopa, pra gente usar na finalização. Olha só, gente, a nossa refoga, né? A nossa cebola já está ficando bem transparentinha. A gente vai começar a incorporar os outros elementos para a gente fazer um bom caldo. Olha só, eu vou utilizar 1,5 colher do nosso tempero verde para fazer esse fundo do nosso caldo. Eu deixo dar uma incorporadazinha nesse tempero verde com a refoga da cebola e estou colocando aqui, ó, 2 punhadinhos de sal de bacon. Lembrando, minha gente, que sal, independente de ser do que for, é sal, então temos que ter o cuidado, tá certo? E agora o nosso blend de pápricas também, 2, 3 punhadinhos aqui, e vamos colocar o líquido. Ali na nossa jarra nós temos 1,5 litro de água que vamos colocar agora. Vamos mexendo para extrair todo o sabor, misturar tudo aqui, e eu vou colocar somente o líquido e vamos testar o sabor. Olha só, meus amores, o nosso caldo, olha a cor desse caldo super lindo. E aqui a gente vai deixar ele apurar um pouquinho, ferver. Eu já provei o sal, não precisa de sal. E essa é a base do nosso risoto, né? O risoto é uma preparação que precisa de muito líquido, de muito caldo, um caldo rico, saboroso. Então, em vez de você pegar vários legumes na hora, fazer um caldo ou se arriscar a desembalar um caldo cheio de conservante, cheio de química, a gente traz essa opção para você, super rica, super saudável, prática e que te ajuda bastante na cozinha. Olha só, minha gente, nosso caldo está fervendo. Se vocês notarem, ele é bem clarinho, mas ele está aqui, ó, cheio de sabor. Eu não vou coar, porque eu gosto, né, desses pedacinhos aqui ainda sobressalentes da cebola ou do alho. Você pode desligar aqui e envasar ele, né, e congelar. Você pode congelar em cubinhos de gelo, né, separada, obviamente, quando você quiser fazer um arroz ou uma outra preparação. Dá um pouco mais de suculência, né? Umidade numa carne. Nós vamos utilizar essa quantidade aí para o nosso risoto. O risoto, gente, é um prato que se serve na hora de comer. Vamos colocar aqui uma frigideira bem quente para a gente fazer o nosso bacon bem sequinho. Olha só, já tá aqui cortadinho. E nós vamos passar ele nesse fundinho de panela para que ele fique bem crocantezinho para a gente utilizar no nosso risoto. Vamos lá? Frigideira bem quente, tá, gente? E agora a gente começa, ó. Eu não vou colocar gordura, só se tiver necessidade. Agora eu abaixo um pouco a frigideira. E vou espalhar ele aqui, abrir, para que ele vá soltando sua gordurinha. Olha só por que eu não preciso de gordura, porque o próprio bacon, ele solta gordura. Então aqui eu vou mexer até chegar no ponto que eu quero, se não queiro. É isso aqui que eu quero, tá vendo? É essa, ó, é essa crocância aqui que eu quero. Vou até mostrar para vocês aqui.
bem crocantezinho. Essa crocância que eu quero. Então, bacon pronto. Olha só, a carne já está quase boa, né? As nossas costelinhas, olhem só. A gente vai virando aqui porque daqui a pouco eu vou acrescentar o alho e a cebola para finalizar essa parte. Vamos colocar agora 2 dentes de alho e 1/4 de cebola bem picadinha. Que cheirinho delicioso. Bom, gente, olha só, ficou esse fundinho de panela aqui. E eu agora vou fazer todo o restante desse suíno, da costelinha, né? A parte da carninha, para poder terminar de fazer a cocção dele, né? Vamos fritar ele aqui bem fritinho, para ficar um risoto bem saboroso. E aí, ó, a gente vai aqui, notem que aquele fundinho, olhem só, a gente vai, né, ele vai soltando conforme a gente vai passando aqui a nossa carne, tá? Os nossos recortes da costela, a parte só que tem a carninha. Então a gente vai fritar ela aqui para fazer o nosso risoto. Como eu coloquei uma quantidade muito grande de carne, ele fez esse suquinho que é justamente o líquido da carne. Vou deixar ele secar todo, ele vai fazer a fritura pra gente utilizar. Então não se preocupem se isso acontecer com vocês. Olha só, eu retirei aqui, coloquei aqui a parte e o nosso caldo já está aqui para ferver, porque ele tem que entrar aqui bem quentinho. Então vamos começar a refoga do nosso arroz arbóreo. Olha só, ele é assim, ó, bem redondinho, estão vendo? Pois é, esse arroz que é apropriado para risoto, e nós vamos utilizá-lo agora na nossa preparação. Vamos fazer, minha gente, 2 xícaras de arroz arbóreo e vamos começar o nosso. Vamos começar a misturar aqui para soltar esse fundinho. Olha só, minha gente, é só para não dizer que não vou falar das flores, eu vou colocar um pouquinho de manteiga agora, porque esse risoto está sendo feito com a gordurinha que foi da costela. Então ele já tem uma quantidade suficiente para mim de gordura, tá? Então eu vou deixar aqui só mais um pouco pra gente colocar o vinho. O nosso caldo já está ali fervendo pra gente começar a saborizar, tá vendo? Olha só, ele tá todo pintadinho, que é justamente aquele resíduozinho que fica da costelinha. Bom, minha gente, a panela tá bem quente. Eu já dei uma boa refogada nesse arroz. E eu vou jogar aqui, ó, um copo americano de vinho branco seco, tá? E agora eu vou deixar esse vinho, esse álcool do vinho evaporar. Vai ficar delicioso. E aí agora a gente mexe. Não para de mexer para que ele solte seu amido. Nossa, que cheiro maravilhoso. E agora, minha gente, eu venho aqui, ó, com o caldo e vou colocando aos poucos e mexendo. E vou repetir isso até terminar o meu caldo. Já estamos aqui, ó, na parte da finalização, né? Já do meio pro final. Olha só como ele ganhou volume, ganhou corpo. Ele já tá assim. E aí eu vou começar a acrescentar aquele cubinhos de suíno que nós fizemos e que reservamos. E vamos mexendo, sempre colocando o caldo
bem quentinho e vai incorporando tudo. Então vamos colocar toda essa carninha que nós temos aqui, esses cubinhos de costelinha suína. E aí, ó, eu finalizo com todo o caldo. E vamos utilizar o nosso sal de bacon, tá? Do nosso temperinho mais que chefe. Só para corrigir o sal. Vamos misturar aqui um pouco. E aí a gente prova. Vou dar pro meu provador oficial. E aí, marido? Delicioso. Tá bom? Perfeito. Então, vamos empratar, servir e degustar. Olha só, que mesa bonita, não é verdade? E aí finalizamos, ó, com um pouquinho de cheiro verde, tá? No nosso risoto de costelinha. Vocês notaram que a nossa mesa está em tons amarelos? Pois é. Setembro amarelo, minha gente. Amarelo é a cor da atenção. E o Setembro Amarelo vem nos falar justamente sobre essa atenção que precisamos ter com as pessoas ao nosso redor, né? Algumas pessoas que estão aí reclusas, implodindo os seus sentimentos, pessoas que não sabem lidar com todos os problemas que estamos passando, com a sua realidade à volta e não consegue externalizar isso, não consegue falar, e nisso vem todas essas doenças que nós estamos acostumados a ouvir, mas muito dificilmente de perceber. Às vezes a pessoa está ao nosso lado e a gente não percebe. Então a gente precisa ter uma atenção especial e um cuidado, porque muitas pessoas estão sorrindo, sorrisos largos, gargalhadas, mas isso nada mais é do que um grande pedido de socorro. Então, Setembro Amarelo, vamos nos cuidar?